seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Mulheres em Pauta, exibido aqui na TV Câmara de Mogi das Cruzes. Nesse programa, nós falamos de assuntos importantes para a cidade e também relacionados ao universo feminino e o que tem sido feito em Mogi das Cruzes, então, para as mulheres, as pautas e políticas públicas. O tema de hoje é formação cultural e território de cultura. A gente vai falar então desse tema tão interessante. Para falar disso, eu vou apresentar para vocês as nossas convidadas, vereadora Inês Paz, do PSOL. Muito obrigada, vereadora. Olá, eu que agradeço de estar participando aqui desse Mulheres em Pauta. Para a gente é uma honra, porque precisava Mogi das Cruzes ter um programa dedicado às mulheres para a gente estar apresentando tudo que nós estamos fazendo, em todos os sentidos. Então, é um prazer estar aqui conversando com todas. Obrigada, vereadora. A gente conversa também com a Rita Bonfim, jornalista e coordenadora da Escola de Artes AJPS. Muito obrigada, Rita. Obrigada a vocês pelo espaço. Que bom estar aqui junto com a vereadora Inês Paz, que leva a cultura como bandeira, né, em todas as atividades que ela faz, no mandato dela, né? E muito importante falar desse assunto aqui para a cidade. Com certeza, Rita. Vereadora, vamos começar então falando de projetos como da Escola JPS. Quem é de Mogi das Cruzes, a maioria das pessoas já conhece, né? Qual que é a importância dessas iniciativas para a formação e o fortalecimento cultural da nossa cidade? Olha, eu sou assim uma pessoa, eu sou uma educadora, né? Então, estou, né, vereadora, mas a minha profissão é da educação. E quando eu estudei, que bote tempo nisso, quando eu estudei em escola pública, a gente tinha, né, nossa grade curricular, nós tínhamos, né, a questão da música, o incentivo ao teatro, e então é muito importante isso na formação da nossa juventude. Hoje em dia, a grade curricular, né, das escolas, ela está muito distante do dia a dia. Então, você ter atividades culturais organizadas, como a Rita depois pode falar melhor, como a gente diz, lá nos seus territórios, na sua localidade, para você ver a descoberta das potencialidades, é muito importante, e Mogi das Cruzes tem uma riqueza muito grande nisso, que precisa ser explorada e precisa de mais políticas públicas. Porque quando a gente vai discutir orçamento, o que a gente vê? A prioridade nunca é na questão cultural, a prioridade nunca é na questão do esporte. Então, nós precisamos fazer essa luta, né, esse embate, esse debate aqui na nossa cidade, e as pessoas, né, como a Rita e outras que nós conhecemos, precisa fazer esse debate com o poder público para ele estar preocupado. Porque falar que está preocupado com a cultura é uma coisa, mas você colocar em prática as ações culturais precisa de investimento. E investimento é vontade política. Então, por isso que a gente trouxe esse tema no momento que nós estamos vivenciando e num momento muito ruim, eu acho que não na nossa cidade, mas no nosso país, porque a gente não tem como não falar, não tocar na chacina que aconteceu ontem. E aonde que acontece essas coisas? Acontece dentro dos territórios preto, pobre, da periferia. Por isso que a cultura nos seus territórios é muito importante. Com certeza. Rita, então explica para quem está em casa, não conhece o trabalho da Escola de Artes, o que é realizado ali, como que funciona? É muito bom a Inês abordar isso, da chacina de ontem, dos territórios, né, fazer essa linha entre os territórios de cultura, porque a JPS, enquanto formadora de artistas e tudo mais, nasceu ali justamente num projeto como esse, um projeto Agente Jovem, que era de recolocação de alunos na escola, né, de volta à sala de aula, mas alunos evadidos da escola, alunos com problemas com a justiça, né? Então, e esses alunos, durante 2 anos, a gente fez um trabalho com eles e eles passaram a não querer sair da escola, e a partir deles que começamos as atividades culturais, a partir da necessidade desse grupo de alunos, que eram vindos do Conjunto Jefferson, do CDHU e aqui do Jardim Juliana mesmo, em César de Souza, né? Então, a gente tinha esse público.
Hoje o público da JPS é extremamente diversificado, mas o nosso começo, a gente não vai esquecer disso nunca, foi com esse grupo de alunos, né? E o quanto a gente fez diferença na vida deles, né? O quanto a gente inseriu de cultura, de dança, de balé, de teatro e tudo, e o quanto isso abre os horizontes da criança, do adolescente, o quanto muda, o quanto sensibiliza, né? O quanto o torna um cidadão diferente, assim, melhor, eu diria, né? Com certeza. E Rita, atualmente, o que vocês oferecem na escola? Nossa grade oferece balé clássico para criança até a formação de 8 anos. Toda a formação de balé, né? Teatro infantil, teatro avançado, artes circenses, assim, é o único lugar aqui da cidade que oferece artes circenses gratuita, né? Desde a infância, né? Até também a idade avançada, acrobacia solo, acrobacia aérea, perna de pau, enfim, né? E com todos os equipamentos de segurança e tudo mais. Tem música, tem canto, tem dança contemporânea. Então tem violão, tem tudo lá. De segunda a sábado, é um universo de arte lá na Escola de Artes da JPS. Muito bacana. Vereadora, é bom a gente falar dessas iniciativas, porque elas precisam estar em vários locais da cidade. A gente falou da JPS, aqui em Mogi tem iniciativas no centro também, mas é preciso descentralizar um pouquinho. O que a senhora acha? Acho que a descentralização é muito importante e fundamental. Eu me lembro que em 2001, na gestão do Jundiabe, aí entrou um governo democrático, né, o primeiro do governo do Lula, em 2003, ele deu um incentivo, através do Ministério da Cultura, deu um incentivo que teve uma iniciativa no governo do Jundiabe, que era chamado os Polos de Cultura. Uhum. E eu tive contato, né? A gente foi em vários lugares, como Itaiaçupeba. Eu lembro que foi uma descentralização desses polos de cultura. E não sei porquê, né? Porque depois eu não estive vereadora, depois dos 2 mandatos do Jundiabe, eu não sei porquê que essa ideia não prosperou. Então, a gente tem assim, pessoas que eu lembro da Denise Andere, que ela foi uma das articuladoras desse polo de cultura, ela era a representante, vamos dizer assim, da política municipal na articulação do polo de cultura. E hoje a gente vê, tem um grupo lá em Itaiaçupeba, que tem a riqueza de Itaiaçupeba de desenvolver um potencial cultural, né? A gente tem contato aí com a Débora, que fez assim, um roteiro do patrimônio cultural, patrimônio histórico da cidade. Então, é fundamental. E toda vez, agora quando eu retornei como vereadora em 2020, a gente fez assim, um embate no orçamento. Porque quando a gente vai sentar com o secretário de Cultura para você ter esse investimento, essas políticas públicas na descentralização, a palavra que a gente ouve é assim, não tem dinheiro. Dinheiro tem. O que a gente tem que discutir é aonde você vai aplicar o dinheiro. Quer dizer, qual é a prioridade de você pegar o orçamento e você destinar a uma verba para os polos, incentivar a cultura descentralizada, incentivar essa molecada, como ela tem lá em César de Souza, não podia ter uma atividade como uma escola lá em Jundiapeba, nos vários territórios. Porque o que a gente vê é a nossa juventude sendo ganha pelo tráfico. Como é que a gente combate isso? Não adianta dizer, acho que a medida de segurança é fundamental, mas você traz essa molecada, vamos dizer assim, para uma vida, para o mundo que ele quer ter, os sonhos que ele quer ter, através de políticas públicas. Então, o que é preciso ter? Então, esses polos têm que ser descentralizados, mas tem que ter dinheiro. Tem que ter orçamento. Então, a gente, né, na escola pública, a gente vê um conjunto de alunos que tem um potencial para dança, que tem um potencial para desenho, para grafite, mas não tem o local de onde continuar. A hora que ele se forma, ele acaba não tendo condições depois de pagar uma escola. Então, a nossa luta e a nossa missão, a nossa tarefa é no sentido de sempre está colocando, a cultura tem que ser descentralizada. Tudo bem, não dá para colocar em tudo quanto é lugar. Tá bom, tenha centralizado, mas o que fazer? Faz nos finais de semana a gratuidade, né,
a passagem livre, né, como diz, a gratuidade das passagens, para trazer a criançada para participar aqui. Mas então o que está faltando é vontade política. Nós vamos continuar insistindo nisso, na descentralização aí do fazer, do fomentar a cultura. Rita, aproveitando que a vereadora falou essa questão do orçamento, como é que vocês mantêm a escola para oferecer tantas atividades? Como que funciona? Bom, nós temos alguns patrocinadores, né, que são assim, em volume, em volume de dinheiro, não é tanta coisa, né? E tem os projetos via Secretaria de Cultura, Profac, etc, etc. E é muito importante essa questão do orçamento público, do orçamento direcionado para territórios, para manutenção desses territórios da cidade, porque a Escola de Artes da JPS, a gente está completando 30 anos. E é sempre com muita dificuldade. Então, é assim, vivendo aqui 2025, com a cabeça em 2026, como é que vai virar o ano, se vamos conseguir um projeto, se não vamos conseguir um projeto, para manter as atividades e manter as atividades com excelência do modo que a gente faz, né? Então, uma cidade que tem uma escola, como a Escola de Artes da JPS, precisava se preocupar em redistribuir esse projeto para o restante da cidade e manter vivo esse projeto. Não pode ser uma preocupação só minha ou só das pessoas que trabalham comigo, ou só dos pais e mães que são beneficiados. Seria uma preocupação da cidade. Como manter um projeto como esse? Como otimizar um projeto como esse? Como levar para outros distritos um projeto como esse? Porque é de suma importância. A cultura, a educação, precisa ser olhado com mais atenção mesmo na nossa cidade, né? No nosso país. A Escola de Artes ela é ponto de cultura desde 2009, reconhecido pelo Programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura. E desde 2009 é uma batalha anual, assim, semestral, para manter as aulas, manter ativo, manter a qualidade. Então, a gente sente que as políticas públicas não chegam como deveriam chegar. Vereadora, aproveitando que nós estamos aqui no Mulheres em Pauta, a cultura, essa formação cultural também empodera as mulheres que participam dessas iniciativas. Como que a vereadora vê? Não, claro, o que eu tenho visto ainda na questão cultural aqui da nossa cidade, ainda é um espaço muito voltado para homens. Então, quando a gente vê aí uma iniciativa, né, como da Rita, e como eu falei, da Denise Andere, que também é voltada para isso, ontem a gente teve aí uma homenagem que a Câmara fez para um conjunto de mulheres que dançaram, ganharam prêmio. Então, acho que é importante investir nessas questões, mas o que eu sinto é que o poder público não se envolve muito nisso, né? Então, o que a gente tem, o que eu vejo assim, aquela das mulheres era uma iniciativa privada, né? Mas o que a gente vê de território, né, de organização lá realmente preocupada de retirar aí a juventude, né, a nossa juventude, para não ser ganha pelo tráfico, é mais iniciativa de mulheres que têm essa preocupação. Então, o poder público teria que ter esse olhar. Então, nós fizemos uma homenagem para a escola, a JPS, que até trouxemos aqui para o Mulheres em Pauta, mas a gente quer ver se a gente vai mais além, porque realmente tem aí como iniciativa de uma mulher, porque eu cheguei a conhecer a associação na primeira gestão do Jundiabe, como vereadora. Eu estive lá na associação, mas eu nem me envolvi tanto com a parte cultural. Era mais no debate, que eu lembro que teve debates descentralizados para discutir a organização. Eu lembro que teve um debate sobre a administração regional, então a população se envolveu. Mas eu acho que nessa questão da cultura, às vezes a mulher ela quer estar à frente, mas tem muitos limites, porque você às vezes precisa da questão econômica, você tem dupla, tripla jornada. Então, você tem que pensar na tua casa, você tem que pensar no teu filho, você tem que pensar nas atividades. Então, acho que é preciso ter um olhar para isso. O que eu sinto aqui em Mogi das Cruzes é a questão muito do empreendedorismo. Acho que mas só que o empreendedorismo tem seus limites, né? Para a gente ver lá a Feira Solidária, que eu tenho participado da Feira Solidária de Jundiapeba, mas não é uma coisa que se destaca, que vá para frente.
porque requer muito investimento das próprias mulheres. Então, acho que a gente precisa ter um olhar nessa formação da cultura, mas formando essas escolas no território. Eu acho que a experiência aí que a Rita traz na JPS, eu acho que nós precisamos levar essa proposta aí para o poder público, para se transformar como uma política pública, para ter lá em Jundiapeba, para ter lá no Piatã, para ter vários, porque como é que a gente vai trazer uma criança lá do Piatã, lá para César de Souza? E outro que não vai conseguir atender. Então, é importante. E também lembrar, assim, olha, ontem nós fizemos uma indicação de uma jovem do Parlamento Estudantil de 2024, que queria o hip-hop nas escolas. Então, por que as escolas municipais, a gente não tem poder da escola estadual, por que não colocar o hip-hop dentro das escolas municipais para você desenvolver esse potencial, para você, a criançada, conhecer a história, de que história, do que o hip-hop fala, que é um movimento cultural, que resgata a ancestralidade, né, da maioria dos nossos alunos, principalmente de periferia, são negros. Então, eu acho que essa vontade de fazer essa amarração, ainda eu não senti como políticas públicas daqui de Mogi das Cruzes. Mas a gente vai continuar, uma hora eu tenho certeza que será. Rita, essa questão da presença feminina, como que é lá na escola? Mais mulheres, meninas, meninos, ou é misturado? Como que é? A escola é gerida por mulheres, as nossas produções são todas com mulheres, as direções mulheres, a maioria dos professores são mulheres, né? Então a presença feminina ocupa 90%, acredito, que da escola, das iniciativas da escola. Muita mãe transitando, muita menina transitando, então um espaço, eu acredito que a Escola de Artes é um espaço feminino, com toda a inclusão que a mulher oferece para a sociedade, né? Porque a mulher é um ser inclusivo, né? Então, com toda essa inclusão, a JPS é feminina. Bacana. Eu estava olhando algumas apresentações que vocês já fizeram, né? Teve Mãe Coragem, Africanidades, Frida, o Alto da Compadecida. Como é que vocês fazem as escolhas desses temas? Acho que Brasil, o regionalismo é muito rico, né? Cada ano tem uma história, né? Às vezes o aluno traz a Frida, por exemplo, que foi um sucesso, que foi uma produção bonita, nossa, linda demais da escola, foi um aluno que trouxe. O Mãe Coragem foi a professora que trouxe e acaba ensinando, né? Trabalhar com Brecht, né? Ali a Tempestade, você trabalha com Shakespeare, né? Aí vem pro Alto da Compadecida, com Ariano Suassuna. Esse ano passado foi João Cabral de Melo Neto, né? Foi o Morte e Vida Severina. Então, cada ano é uma mãe que às vezes pensa em alguma coisa, e, podia virar um tema e por aí vai, né? Mas o tema é trabalhado nesse segundo semestre, durante todo ele, lido coisas, apresentado figurinos, discutido música para formar o espetáculo. E aí sim, a escola inteira, professores, alguns pais que se envolvem, algumas mães, e principalmente os alunos, né, que trazem muitas referências, que vão ver muitas referências para trazerem para os espetáculos. Certeza. Vereadora, a gente falando desses temas, é interessante ver como é muito rico mesmo, tem muito tema para se trabalhar com as crianças, com os jovens, e esses espaços que ajudam, que fortalecem. Então, ela estava falando, eu estava pensando, como diz a educação, a escola, né? Aí, sempre eu trago como exemplo a minha vida na escola pública estadual. Então, a escola, que é o local de maior aprendizagem, que tem que ser, né, do aprendizagem vivo, de você ter aí a concretude da vivência dos nossos alunos, hoje em dia, com essa proposta de plataformização, você está transformando, não tem, o pedagógico não é mais o fundamental, você está transformando, para mim, uma máquina de moer carne, né? E a escola tem esses espaços, então ele podia aproveitar, utilizar, né, a escola para você desenvolver. Quanto espaço fechado! À noite as nossas escolas públicas estão fechadas, porque não tem mais o curso noturno. O quanto que não poderia se aproveitar para você desenvolver esse potencial. E para que as pessoas tenham esse pertencimento,
até da vida que ela vê, até para entender o momento, né, crucial que nós estamos vivenciando. Então, acho que a gente tem oportunidade que às vezes não é tanto questão de grana, né, assim, de dinheiro, de orçamento. Eu acho que é você fazer um rearranjo de ver o que é o papel da escola. Agora, o que a gente fica triste é que às vezes a gente vê algumas pessoas que são jovens na idade, mas acho que o espírito já está ultrapassado, de vir fazer uma defesa que a escola pública tenha que ser cívico-militar. Quer dizer, para que você vai transformar a escola, né, o espaço da escola pública num órgão de repressão? Porque não é isso que nós precisamos, de repressão. Nós precisamos de libertação, nós precisamos de uma educação que liberte, que eduque as pessoas no sentido da pessoa para a vida, entender o que é a vida. E aí a gente pega como as peças, né, que a JPS apresentou, como ela disse, foram trazidas por aluno. Então, para a gente ver o quanto o aluno tem o conhecimento e gosta de conhecer coisas para não ficar naquela plataformização que hoje está apresentando. Então, acho que eu acho que o Brasil, ele é um país diverso, rico, que tem uma força muito grande, que o nosso povo, ele precisa demonstrar o que ele quer, e a gente sabe o que ele quer. O que ele quer é uma justiça social, o que ele quer é uma distribuição de renda, o que ele quer é não passar fome. E a fome, quando a gente fala, é em todos os sentidos, né? Ele quer também a cultura, porque ele produz cultura. Então, acho que a gente ainda tem um esperançar da gente mudar o nosso país para ter esse olhar bem assim, crítico, bem organizador, bem investidor na questão cultural, né? Rita, aproveitando a fala da vereadora, a gente falar um pouco dessa questão de mudanças na vida, né? Educação, o jovem, a criança que está ali fazendo dança, teatro, aquilo muda tudo, né? Pode até se tornar uma profissão ou não, mas faz muita diferença. Sim, porque a cultura, ela tem ali a questão de ser um marcador social, é um marcador histórico e tudo, mas a cultura também serve para moldar a pessoa, né? Para trazer conhecimento, para falar sobre inclusão, para falar sobre diversidade, né? E esse papel, a gente não abre mão de fazer o tempo todo. E assim, dá muito resultado, porque a cultura também, a gente não pode esquecer, a cultura faz parte da geração de renda hoje em dia, né? Então, o setor cultural gera muita renda. E eu acho que os políticos não conseguiram entender isso ainda, né? Porque quantos professores nós, né, pagamos na associação, né, vivem dali da associação, quantos alunos nós estamos formando e que o ano que vem também já vão conseguir dar aula e já vão conseguir trazer uma geração conseguir gerar renda para a própria família. E isso acontece. De alunos que a gente já mandou para fora do país, que hoje dança e produz coisas fora do país, né? E em emissoras de TV e tudo mais, saiu dali. E talvez, se não tivesse passado por um espaço como esse, não teria a menor chance, né? Estaria ali no mercado informal, né? Batalhando e tal, e não no setor cultural. O que é uma pena, porque tem muito talento. A cidade, Mogi das Cruzes, ela tem muito talento em música, em dança, em teatro, mas que infelizmente as pessoas não conseguem viver só de cultura na cidade. Com certeza. Vereadora, quem tem algum projeto, alguma iniciativa também de cultura, pode entrar em contato com a vereadora para ajudar, procurar incentivos, como que é? Então, nós procuramos dar um incentivo dentro dos nossos limites, porque até antes de começar o programa, vocês estavam falando da lei de incentivo à cultura, que é uma lei que precisa ser reformada, porque o que a gente introduz e ensina e orienta as pessoas que nos procuram é como elaborar um projeto, porque a dificuldade de você fazer um projeto para você concorrer não é fácil. E a lei de incentivo à cultura, ela traz uma forma de captação de recurso muito distante para aquele cidadão, para aquela pessoa que está lá nas periferias, porque precisa conhecer, precisa ir atrás dos empresários. Quer dizer, aqui na nossa cidade, quem que acaba captando os maiores recursos? São as grandes festas. Uhum. Então, o Akimatsuri, porque eles conhecem os empresários, eles já vão atrás. Então, quem pode nos procurar,
que a gente vai dar toda a orientação, todo incentivo para que, de fato, eles consigam colocar as ideias dele em prática. Então, nós temos feito contato com o secretário de Cultura para que dê esse incentivo, para que valorize. Então, nós queremos fazer uma reforma, nós estamos batalhando para essa reforma da lei, né, da LIC, para ela seja modelada, e quando são editais, que não tem nada a ver com a lei, que é da outra forma, que são aí a questão dos seus projetos, que as pessoas às vezes não sabem projeto. A gestão passada, ela, tanto da gente falar sobre isso, batalhar sobre isso, ela criou um escritório para ajudar, para orientar as pessoas a fazerem aí os projetos para poder concorrer. Mas a gente sabe também que mesmo com essa orientação, às vezes fica difícil, porque eles dão um maior peso, para algumas coisas que, como a gente fala assim, tem um termo, né, que aparece mais, às vezes não gosto de começar investindo no pequeno. Eu acho que precisa ser investir no pequeno para essas coisas se tornarem grandes. Mas pode dar o contato, sim, que a gente vai orientar da forma que um vereador, o limite que uma vereadora tem. Mas nós queremos, sim, dar toda a orientação possível. Então, a gente já vai caminhando mais para o final. Rita, eu queria que você explicasse para quem está em casa, quem se interessou pelo projeto, como é que pode fazer para ajudar, para entrar em contato com a Escola de Artes. Vocês podem entrar em contato pelo Instagram da Escola de Artes da JPS, mandando uma mensagem. As matrículas agora só para o ano que vem, só para janeiro, fevereiro, para as novas matrículas. E a gente está em fase de preparação do espetáculo do final do ano. E eu queria falar um pouquinho dele, se você me permite. Pode falar. Dessa vez a gente vai falar da nossa própria história, porque são a comemoração dos 30 anos, então é a nossa história que vai estar lá. Então é a primeira vez que a gente vai fazer um espetáculo autoral, está sendo escrito para a gente, né? Com música ao vivo, isso sempre tem, né? Com música ao vivo, música autoral, e falando da nossa história. O fio condutor é o seu Sebastião, que foi Jorge da Silva, deixa eu falar o nome dele, né? Muito conhecido aqui em César. Foi ele que fundou a escola e que abriu a porta para a gente entrar com a cultura lá dentro, porque trabalhava só com assistencialismo e tudo. Ele muito generoso, entendeu a necessidade, né, desse viés cultural invadir ali o espaço da associação e da entidade, né? E então o fio condutor desse espetáculo é o seu Sebastião, que de uma forma muito lúdica vai conduzindo o espetáculo e as apresentações de todas as atividades. Vai ser um espetáculo lindíssimo em dezembro no Teatro Vasquez. Ótimo, muito obrigada. Obrigada a você. Viu? Obrigada, Inês. Vereadora, o que gostaria de falar para a gente poder encerrar? Então, eu quero agradecer, né, pela participação, agradecer aí a Rita de estar envolvida nesse projeto, na questão de cultura, porque cultura é vida, cultura é educação e está, assim, focada, né? Hoje, como ela disse, tem um outro público, mas começou com aquele público que realmente estava precisando de um amparo. E nós vamos levar essa ideia para que realmente tenha essas experiências em vários bairros daqui da nossa cidade. Certo, vereadora, muito obrigada, agradeço novamente a presença, agradeço também você que acompanhou mais um Mulheres em Pauta, esse programa da TV Câmara de Mogi das Cruzes, que você pode assistir também no nosso canal no YouTube. Para mais informações do Legislativo Mogiano, você pode acessar as redes sociais da Câmara Municipal e da TV Câmara. Até o próximo.